Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, amigos! Eu sou a Renata. Hoje vou iniciar a leitura do capítulo 3 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Capítulo 3 – Desenvolvimento mediúnico. Os serviços particulares não proporcionavam ensejo a excursões dilatadas e frequentes, em companhia de Alexandre. Entretanto, valia-me de todas as folgas nos trabalhos comuns. Havia sempre o que aprender, e constituía enorme satisfação seguir o ativo missionário das atividades de comunicação. Hoje à noite, disse-me o devotado amigo, observará algumas demonstrações de desenvolvimento mediúnico. Aguardei as instruções com interesse. No instante indicado, compareci ao grupo. Antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação. Número considerável de trabalhadores, muito serviço de natureza espiritual. Admirava as características dos socorros magnéticos dispensados às entidades sofredoras, quando Alexandre acentuou: por enquanto, nossos esforços são mais frutíferos ao círculo dos desencarnados infelizes. As atividades beneficentes da casa concentram-se neles em maior porção, porque os encarnados, mesmo aqueles que já se interessam pela prática espiritista, muito raramente se dispõem com sinceridade ao aproveitamento real dos valores legítimos de nossa cooperação. E depois de longa pausa prosseguiu: é muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior. Nesse sentido, há sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Nesse instante, os primeiros amigos do plano carnal deram entrada no recinto. Veremos hoje, exclamava um senhor de espessos bigodes, veremos hoje se temos boa sorte. Não tenho vindo com assiduidade às experiências, comentou um rapaz, porque vivo desanimado. Há quanto tempo mantenho o lápis na mão sem resultado algum? É pena, respondia outro senhor. A dificuldade desencoraja de fato. Parece-me que nada merecemos no setor do estímulo, por parte dos benfeitores invisíveis, acrescentava uma senhora de boa idade. Há quantos meses procuro em vão desenvolver-me? Em certos momentos sinto vibrações espirituais intensas junto de mim. Contudo, não passo das manifestações iniciais. A palestra continuou interessante e pitoresca. Decorridos alguns minutos, com a presença de outros pequenos grupos de experimentadores que chegavam solícitos, foi iniciada a sessão de desenvolvimento. O diretor proferiu tocante prece, no que foi acompanhado por todos os presentes. 18 pessoas mantinham-se em expectativa. Alguns, explicou Alexandre, pretendem a psicografia. Outros tentam a mediunidade de incorporação.
Infelizmente, porém, quase todos confundem poderes psíquicos com funções fisiológicas. Acreditam no mecanismo absoluto da realização e esperam um progresso eventual e problemático, esquecidos de que toda a edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do Espírito Santo, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. Se a preparação necessária, a excursão dos que provocam o ingresso no reino invisível, é quase sempre uma viagem nos círculos de sombra. Alcançam grandes sensações e esbarram nas perplexidades dolorosas. Fazem descobertas surpreendentes e acabam nas ansiedades e dúvidas sem fim. Ninguém pode trair a lei impunemente, e para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Dirigindo-se de maneira especial para os circunstantes, o instrutor recomendou: observemos. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava, de lápis em punho, mergulhado em fundo silêncio. Ofereceu-me Alexandre o seu vigoroso auxílio magnético e contemplei-o com atenção. Os núcleos glandulares emitiam pálidas irradiações. A epífise, principalmente, semelhava-se a reduzida semente algo luminosa. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor gravemente. Fiquei estupefato. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sob a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas, uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, no qual absorviam, famélicas, os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que eu lhe dirigisse a palavra falada. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Ischaldin, sem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemo-lhes larvas simplesmente. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou
de que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, e recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredito ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa, a pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica. Admite que o sexo nada tem que ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Muito bem, pessoal. Quem fala com vocês é Licurgo. Eu estou aqui para comentar o conteúdo da leitura realizada por nossa companheira Renata. Hoje vamos dar continuidade ao estudo que temos feito nos últimos programas do livro Missionários da Luz. Quem tem acompanhado o programa deve se lembrar que nos 2 encontros anteriores nós trabalhamos o capítulo 2, que enfoca a questão da epífise. E André Luiz recebeu nesse capítulo muitas orientações do Alexandre, que explicou questões relativas ao funcionamento da epífise, até mesmo algumas questões do funcionamento orgânico, ou seja, do corpo físico, mas focou principalmente a questão das funções da epífise em relação à mediunidade. Em determinado ponto do capítulo, mais especificamente no encontro anterior, nós observamos e acompanhamos alertas do Alexandre em relação à necessidade que todo o indivíduo precisa ter de equilibrar-se nas questões do sexo para trazer a paz íntima. Agora, no encontro de hoje, no qual estudamos o início do capítulo 3, nós vamos encontrar André Luiz procurando Alexandre, e Alexandre dizendo para André Luiz que naquela noite eles vão observar o trabalho que transcorre em um grupo de desenvolvimento mediúnico. O companheiro e a companheira que participam de uma casa espírita já devem ter ouvido falar em algum momento nas questões dos cursos de mediunidade. Pois bem, no passado, em outro contexto, e é bom que nós esclareçamos de forma bem clara, em outro contexto, no passado, usava-se o termo desenvolvimento mediúnico para tratar de questões relativas a cursos de mediunidade. O tempo passou e hoje em dia não se usa mais o termo desenvolvimento mediúnico. Não se enfoca mais a questão de desenvolver a mediunidade. As instituições espíritas de hoje, as organizações espíritas dedicadas à difusão do conhecimento espírita, utilizam o termo orientação e educação da mediunidade, ou orientação mediúnica, ou educação mediúnica. Observem bem, o foco nos dias de hoje é na educação, na orientação mediúnica. Porque se formos analisar com mais critério e atenção, vamos perceber que o termo educação mediúnica traz em si a ideia de educar o médium.
enquanto o termo desenvolvimento mediúnico dá a impressão de apenas desenvolver as práticas mediúnicas. É, portanto, uma questão de conceito. Não que os grupos do passado, quando realizavam seus cursos de desenvolvimento mediúnico, não focassem também a educação, o conhecimento. Mas que a ideia hoje é focar, é dar valor, importância à ideia de que os cursos devem privilegiar a educação e a orientação do médium para que cada médium possa realizar o seu trabalho embasado num conhecimento prévio, e conhecimento esse, é claro, que nós precisamos compreender, que tem como roteiro e como base as obras da codificação de Allan Kardec. E como suporte, como complemento, as obras subsidiárias, dentre as quais as obras de André Luiz. Pois então, o André Luiz vai acompanhar, junto com o Alexandre, um grupo de desenvolvimento mediúnico. E o Alexandre, logo em que inicia esse trabalho, já esclarece para o André Luiz que os resultados mais efetivos, quando trabalhando com aquele grupo de desenvolvimento mediúnico, que os resultados mais efetivos têm sido obtidos com os espíritos desencarnados em condição de infelicidade. Ele tem obtido mais resultado quando atendem espíritos desencarnados em condição de infelicidade, do que quando se empenham em ajudar os encarnados que participam daquele grupo de desenvolvimento mediúnico. E nesse capítulo nós vamos observar que o Alexandre foca bastante a ideia da necessidade que os grupos mediúnicos têm de realizar a mediunidade com sinceridade e legitimidade. Não que os grupos mediúnicos não façam isso, mas a relevância da questão que faz com que André Luiz dedique um capítulo inteiro do livro Missionários da Luz para enfocar a ideia da necessidade de que os grupos mediúnicos trabalhem a sinceridade, a boa vontade, nos dá a entender de que são questões que nós precisamos ainda enfocar com cuidado. O Alexandre, nessa questão, ele esclarece que a humanidade está na trilha do seu desenvolvimento espiritual, transitando da animalidade grosseira para a espiritualidade superior. Ou seja, nós estamos transitando na condição que nos encontramos hoje, na condição de desenvolvimento moral, intelectual e também orgânico em que estamos hoje, nós nos encontramos entre os instintos e a razão e sentimentos elevados. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Este é o caminho em busca da perfectibilidade. Então, em busca da perfeição a qual somos destinados, quando fomos criados, esse trajeto nos leva a transitar por situações como essa. Então, muitas vezes, somos dominados pelo instinto em diversas situações da nossa vida cotidiana, e uma ou outra vez, sentimentos elevados e a razão sobrepõem os nossos instintos nas nossas práticas diárias. Isso é fácil demais de ver. Em nós mesmos, não precisamos procurar nos outros. Quantas vezes nos deixamos guiar por nossos instintos, relegando a segundo plano as questões de sentimentos nobres e elevados,
e a racionalidade. A razão não é soberana em nossas escolhas. Os sentimentos equilibrados não são soberanos em nossas escolhas. O que permeia as nossas ações, quase sempre, são as emoções e os instintos que nos fazem buscar aquilo que mais nos agrada no contexto em que vivemos. Então é por isso que o Alexandre fala que essa transição da animalidade grosseira para a espiritualidade superior é longa. Ou seja, a transição do instinto que nos domina as nossas ações até a razão superior e aos sentimentos elevados vai longo o caminho. E nós, em uma primeira análise, estamos muito mais próximos dessa animalidade grosseira do que dessa espiritualidade superior, embora alguns espíritos que estão hoje encarnados na Terra demonstrem certa aproximação dessa espiritualidade superior. E na medida em que vão conversando Alexandre e André Luiz, o grupo de desenvolvimento mediúnico, ou seja, o grupo de encarnados, vai começando a chegar no local da reunião. E curiosamente, então, André Luiz e Alexandre vão analisando as pessoas que ali vão chegando. E o primeiro que chega é um jovem que se declara viver desanimado e que afirma que passa as reuniões segurando um lápis sem resultado algum. Essa questão aí nos deixa claro de cara que o rapaz pretende desenvolver, na colocação de André Luiz, e como sabemos que de fato a questão fundamental é a orientação e a educação, então o rapaz pretende focar a questão da psicografia. Para quem ainda não conhece a terminologia usada no Espiritismo, a psicografia é o ato de escrever sob a influência de um espírito. Assim, quando em transe mediúnico, o médium dá vazão através, seja do lápis, da caneta ou até mesmo das teclas de um computador, ele dá vazão ao conhecimento, à informação que o espírito quer passar através dele. Então o rapaz reclama que tem segurado o lápis, mas não tem obtido nenhuma resposta, nenhum resultado, ou seja, nenhum espírito até então utilizou de sua psicografia. E o André Luiz continua a sua análise daquele grupo. Segundo ele, 18 pessoas participam daquele grupo mediúnico naquele dia e estão presentes em expectativa. Ou seja, como se trata de um grupo mediúnico iniciante, eles estão aguardando as primeiras manifestações mediúnicas, que em algum momento se darão. E o Alexandre aproveita para pontuar questões interessantes. Aponta algumas pessoas que também pretendem a psicografia e alguns outros que estão focados na questão da mediunidade de incorporação. E aqui vai outra questão conceitual dentro do Espiritismo. Lá no passado, historicamente, dentro do movimento espírita, esse termo mediunidade de incorporação ou médium de incorporação foi muito usado. E é um termo que não se usa mais. Porque a questão da manifestação mediúnica não se enquadra nessa perspectiva de que o espírito incorpora-se ou entra dentro do corpo físico do médium. Estudaremos nesse livro, em outras obras de André Luiz, como o mecanismo da mediunidade se dá. Mas na medida em que estudamos, fica claro que de fato, incorporação não é um termo correto. Hoje em dia, nós usamos o termo psicofonia. Allan Kardec utilizou o termo médium falante. E aí fica bastante claro. Aquilo que se chamava de mediunidade de incorporação no passado
se enquadra na questão dos médiuns psicofônicos, dos médiuns falantes, daqueles que, sob a influência de espíritos, falam. Então nós já vimos, aqueles que, sob a influência dos espíritos, escrevem, os psicógrafos ou médiuns escreventes, e aqueles que, sob a influência dos espíritos, falam, que nós chamamos de médiuns falantes ou psicofônicos. Lembrando sempre que o termo psi, que é muito usado no meio espírita, é um termo herdado da parapsicologia, que então o espiritismo utilizou esse termo para se referir à inteligência. Então, o Alexandre aponta dentro daquele grupo alguns pretendentes a médium, alguns que pretendem a psicografia, outros que pretendem a psicofonia, e aponta o Alexandre que a questão fundamental, a dificuldade que eles estão enfrentando para terem contato com as primeiras manifestações mediúnicas, se deve a questões da disciplina, da educação, do esforço, da perseverança, do amor cristão e da boa vontade, que são componentes que nem todos aqueles indivíduos daquele grupo e, por consequência, o próprio grupo em si, conseguiram ainda desenvolver. Alega Alexandre que sem a preparação necessária, esse contato com o mundo invisível, ou seja, com o mundo dos espíritos, pode ser uma viagem nos círculos de sombra. Ou seja, aquele que se propõe a exercer uma tarefa mediúnica num grupo espírita, ele necessita trabalhar os seus sentimentos para que eles possam se aproximar desses ideais apontados por Alexandre e, como consequência, a mediunidade fluirá através dele de forma bem mais serena. Então, o que Alexandre convida é para que os candidatos a médium realizem o que nós chamamos no movimento espírita de uma reforma íntima. Revise seus procedimentos. Trabalhem na sua transformação íntima. É até interessante uma colocação que o Alexandre faz, que eu gostaria de relembrar da leitura da Renata. Diz ele: ninguém pode trair a lei impunemente e, para subir, espírito algum dispensará o esforço de si mesmo no aprimoramento íntimo. Ou seja, para desenvolvermos, nós precisamos nos esforçar, nós vamos trabalhar para isso. Trabalhar os nossos sentimentos e adquirir o conhecimento, desenvolvendo a nossa inteligência. E o Alexandre, então, aproveitando esta oportunidade, chama o André Luiz para que ele acompanhe aquele rapaz que estava tentando desenvolver suas capacidades de psicografia, tentando escrever sobre a influência do espírito. E o André Luiz, então, recebe do Alexandre uma dilatação de suas capacidades de observação. Essa dilatação já foi tratada, por exemplo, nos livros Os Mensageiros e Nosso Lar. É trabalhar a amplificação das capacidades de observação do espírito André Luiz. E o Alexandre pede para que o André Luiz repare no aparelho genital do rapaz que tenta desenvolver esse processo, que tenta formar-se como um médium psicógrafo. E o André Luiz observa com curiosidade que naquela região existem alguns corpúsculos obscuros, escurecidos, que estão agindo naquela região e estão atacando os elementos orgânicos daquela região genital daquele rapaz. São os micro-organismos
causadores da sífilis. E o Alexandre diz, não, aqui não estamos nos deparando com uma questão orgânica em sua essência. Aqui estamos deparando com bacilos de origem psíquica, ou seja, de uma doença que se manifesta no aparelho reprodutor daquele rapaz, cuja origem da doença está na psique do indivíduo. Ou seja, tem origem nas vontades daquele indivíduo, nos instintos daquele indivíduo, na forma de viver a vida que aquele indivíduo se propõe. De acordo com Alexandre, são bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores, aos quais o Alexandre nomeia de larvas. E explica o Alexandre de onde surgiram essas larvas. Surgiram da incapacidade do rapaz de dominar as suas emoções próprias e procurar experiências sexuais variadas. E que essas experiências sexuais variadas acabaram por resultar na companhia de entidades grosseiras ligadas ao sexo, desvairado e descontrolado junto àquele rapaz. O que se observa então pelo comentário do Alexandre é que aquele rapaz vive em um estágio, em uma situação, em uma condição de vida onde o sexo tomou-lhe controle de sua própria vida. Então aquele rapaz está compulsionado pelo sexo e não consegue, portanto, realizar suas práticas mediúnicas, desenvolvê-las, no dizer de André Luiz, exatamente por quê? Porque as suas energias, a sua força, exaure-se através desse fascínio que a sexualidade exerce sobre aquele rapaz. E mais uma vez aqui vamos comentar, para que não haja engano. Não está aqui o André Luiz condenando a questão da sexualidade. Não está aqui o André Luiz dizendo que o médium, para exercer a sua mediunidade, precisa abandonar o sexo. Esse não é o caso. Está sim aqui o André Luiz, através das orientações recebidas de Alexandre, dizendo que nas questões da vida, seja da mediunidade ou qualquer outra questão, o equilíbrio é fundamental. Então ele está se referindo à necessidade que aquele rapaz precisa equilibrar o sexo em sua vida para que o sexo faça parte de sua vida e não seja a única expressão de sua vida, que é o que esse rapaz acabou se envolvendo. O sexo para ele tornou-se a razão maior de seu viver. Ele então deixou de controlar suas emoções e procura experiências sexuais variadas para manter esse seu estilo de vida. E é por isso mesmo, se vamos relembrar o que o André Luiz comentou em algumas linhas anteriores, que ele se sente sem energias. Porque o desequilíbrio íntimo que está implantado naquele indivíduo, muito pelas questões ligadas aos desequilíbrios de ordem sexual, é que eliminam as energias e ele se sente esgotado. Por isso que o Alexandre recomenda prudência nas questões do sexo. Mas, disse ele, o Alexandre para o André Luiz, que esse rapaz foi várias vezes aconselhado, embora ele não esclareça que tipo de aconselhamento ele deve ter recebido, mas acreditamos que pode ser, por exemplo, durante o sono em desdobramento, os espíritos se aproximam dele e pedem a ele prudência e equilíbrio nas questões do sexo. Ou também pode ser algum amigo ou alguma amiga que, influenciada pelos espíritos que trabalham naquele grupo, para que ele procure este equilíbrio nas questões do sexo.
Mas esse rapaz, apesar de todas as advertências que recebeu, acredita que essas observações têm apenas um fundamento dogmático, ou seja uma questão de dogma, uma questão fechada, uma questão que não pode ser analisada pela razão, porque perderia sua força, sua substância. E não é o caso. Como dissemos e voltamos a dizer, ninguém está proibido de realizar suas experiências afetivas na área da sexualidade só porque é médium ou não. O que se deve é procurar o equilíbrio nas questões do sexo, assim como também em qualquer outra questão da vida. Para concluir o nosso estudo de hoje, vamos lembrar alguns termos, algumas expressões utilizadas pelo Alexandre. Diz ele que muitos são aqueles religiosos que acreditam que a alma está separada do corpo físico. Não tem ligação, absolutamente nenhuma ligação entre a alma e o corpo físico, entre o espírito e o corpo orgânico. O que não é a verdade, porque nós espíritas sabemos que o espírito se liga ao corpo físico através do perispírito. E as experiências que temos enquanto encarnados refletirão de alguma forma em nós, espíritos. Muito bem, concluímos aqui o estudo de hoje e convidamos vocês no próximo encontro. Até lá! Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!